Boa noite, irmãos. A gente tem escutado muita gente que tem a oportunidade de participar do culto online com a gente, que tem sido uma bênção para a vida deles, né? Semana passada a Anice agradeceu bastante o tempo de comunhão, fazia tempo que ela não tinha aquela oportunidade. Hoje ela está até no hospital lá com o Pinha, graças a Deus ela conseguiu ficar de acompanhante, agora ele está mais calmo. A Angelina foi para casa também, graças a Deus. Daqui a pouco a gente vai orar, agradecer. Mas eu queria no nosso culto agora, falar da pessoa mais importante da nossa vida. Porque a gente passou a semana inteira provavelmente falando de muita coisa. Falando de pandemia, falando de política, falando de candidato, falando de doença, falando de vacina, falando de um monte de coisa. De trabalho, falando de novo normal, velho normal, falando das nossas necessidades, falando das necessidades dos outros, mas eu queria falar de Jesus, queria lembrar de Jesus, queria trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, que é Jesus, aquele que nos dá esperança, né? E que esse seja, de alguma forma, o nosso pensamento, que a gente possa, de alguma maneira, aproveitar esse tempo e refrescar as nossas mentes, as nossas lembranças, os nossos afetos, de buscar dentro de nós o sentido e o propósito que nós temos na vida e que está totalmente associado a Jesus Cristo, né? Que esse seja um tempo onde a gente encontre os olhos de Jesus, onde a gente encontre a bondade de Jesus, onde a gente encontre a misericórdia de Jesus, onde a gente encontre o amor de Jesus. Que tudo isso possa fazer parte do nosso culto, que possa fazer parte da nossa vida, e nada melhor do que as Escrituras para falar algo de Jesus que é perfeito e maravilhoso, porque ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Jesus é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Jesus é o princípio, Jesus é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas Jesus ter a primazia, porque aprove a Deus que nele, Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, como diz aquela canção, Jesus, a exata expressão do amor de Deus, do amor do Pai. Jesus, a justiça de Deus. Jesus, a graça oferecida a nós. Jesus, a misericórdia que se renova a cada manhã. Jesus, o amor das nossas vidas. Jesus, o selo, a garantia da nossa herança, o penhor da nossa herança. Jesus, a nossa esperança. Jesus, a resposta existencial para as nossas dores, para as nossas crises, para as nossas perguntas. Jesus, como nós vimos hoje no estudo, a virtude que nós abraçamos diante do sofrimento. Jesus, a verdadeira consciência saudável, inteligível. Jesus, o nosso culto racional. Jesus, o amor das nossas vidas. Jesus, o Senhor das nossas vidas. Que esse culto seja para Ele. A Ele toda a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos louvar o Senhor. Pequeno sou, mas me amas mesmo assim. E ao perceber a diferença
aniversário meu. Surpreendente é poder ser filho teu. Estou aqui, não por merecer. Sou tão fraco, mas me sustento em teu poder. Estou aqui, quiseste me escolher, aceitaste-me, frágil mesmo assim, e humildemente eu venho a ti. Como entender sua graça ao me salvar? O próprio Deus morrendo em meu lugar. Eu perceber o quão distante meu coração do teu. Surpreendente é andar contigo, ó Deus. Estou aqui, não por merecer. Sou tão fraco, mas me sustento em teu poder. Estou aqui, quiseste me escolher, aceitaste-me, frágil mesmo assim, humildemente eu venho a ti. Eu me rendo aos teus pés, tens de mim o que quiseres. Quando eu sou fraco, forte és. Eu me rendo aos teus pés, tens de mim o que quiseres. Quando eu sou fraco, forte és. Estou aqui, não por merecer. Sou tão fraco, mas me sustento em teu poder. Estou aqui, quiseste me escolher, aceitaste-me, frágil mesmo assim, e humildemente eu venho a ti.
pelos séculos. Amém. E o louvor da glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder da força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, né? Que bom, né? Que alegria ouvir a voz dos irmãos. Que alegria, que coisa boa, que bênção. Gratidão pelo esforço aí, os irmãos que correram atrás dessa possibilidade, todos aqueles que ajudaram, que tocaram, que cantaram, para que os dons pudessem cultuar o nosso Deus e gerar um coração aquecido, muita saudade. Tinha hora que a gente queria ouvir a voz, e aí tinha hora que a gente queria cantar junto, porque tanto tempo sem cantar junto, mas querendo ouvir a voz dos irmãos. Muita gratidão ao Senhor. Quem sabe no final a gente ouve mais, né? Eu acho até que tem na sequência aqui. Irmãos, a gente falou de Jesus, a gente cantou Jesus Cristo, né? O nome lindo de Jesus aí, poderoso, e agora a gente tem sempre essa chance, a oportunidade de fazer aquilo que para Deus tem um valor imenso, que é lembrar das pessoas no altar de Deus, seja para agradecer, seja para interceder, chegar diante do Senhor, do trono de misericórdia e levar nomes, levar vidas, levar pessoas é um privilégio que nós temos. Deus nos concedeu essa parceria e a gente pode utilizar ela agora, lembrando dos queridos que estão precisando experimentar mais da graça do Senhor e também aquele tempo de gratidão por tudo aquilo que Deus tem sido nas nossas vidas. Quem gostaria de falar nesse tempo de intercessão, pode ligar o seu microfone e falar. Claudete. Eu queria agradecer a Deus e aos irmãos que intercederam. Mais uma das pessoas que estava internada, entubada com Covid, o Edmar, teve alta ontem. A minha vizinha Célia está se recuperando, já está em casa, bem devagarzinho, mas está se recuperando. E o marido dela ainda não teve alta, mas também está estável. Agradeço a Deus e aos irmãos. Amém. Quem mais? Algo a agradecer, a pedir, lembranças? O William estava falando no começo, né, William, que tem um parente da Ananias, não é isso? Que contraiu Covid. É o irmão do Ananias e a esposa dele. Eles foram diagnosticados assim, mas a gente não sabe se está no começo, se está no meio, né? Sei que ela descobriu agora por causa do sintoma, né? O sintoma de acho que no teu paladar direito. Mas eles estão bem, assim, eles estão em casa, né? A única coisa que eles sentiram foi isso aí. E um primo meu que também já está quase sarando e é assintomático, né? Ah. O nome do parente da Ananias que está em casa confinado, como chama? É o irmão dele, o Severino. Bom, vamos orar pelo Severino, vamos orar também por aquelas famílias
lá do Rodoanel que estão no céu, né? A igreja está mobilizando aí. O Elcio tem puxado uma turma aí para a gente poder apoiar e tem toda uma rede aí de graça para ajudar os irmãos e abençoar os queridos lá. Então vamos lembrar de orar por eles. Lala, você quer falar, Thaís? Eu queria pedir oração por uma pastora, o nome dela é Marlene Maldonado. Ela é mãe de 2 professores meus do Instituto. Ela está internada com Covid. Ela tá na UTI, está sedada. O quadro dela é bem grave. Ontem os filhos passaram informação de que ela teve que ser colocada, talvez a Patrícia e a Liliane entendam mais que eu, então tiveram que fazer a manobra de prona, que fala, eu acho, né? Colocar ela de barriga para baixo e melhorou um pouco, melhorou a saturação, mas não melhorou a troca gasosa, então o quadro dela é considerado gravíssimo. Ela entrou nesse estado, entre o diagnóstico do Covid para o estado que ela está, foram 3 dias. Então, ela tá, até avisaram lá a igreja, que o pessoal vai testar todo mundo que teve contato com ela, né? Que eles tinham voltado há pouco tempo com algumas atividades e a pastora ficou ruim, né? E a situação tá bem grave. Os filhos são pastores também, o filho mais velho, que foi meu professor Márcio Pastor, estão bem abalados com a situação dela. Ela tem 65 anos e a situação dela tá bem preocupada. A igreja também, a igreja deles em Mogi das Cruzes chama Adoração em Vida, e eles estão pedindo para todo mundo que conhece poder orar. A situação da pastora é bem complicada. E aí eu pedi para que a gente continue orando pelo Salvador, pelo sogro do Anderson. A Thaís lembrou um assunto importante aí, porque nós tivemos as nossas reuniões pastorais, aí os presbíteros estavam reunidos para tomar decisão, né, pensando na vontade de Deus, pensando nos irmãos. E é muito difícil, porque alguns queridos, eles passam pela mesma crise, né? Abre a comunidade ou não abre a comunidade. E o Hamilton, ele até postou algo de um grupo, acho que grande, eu queria que ele falasse para a gente orar, um grupo grande de pastores que... Eu estava na reportagem com um jornalista cristão, e só no na semana do dia 12, do dia 10 ao 17 de julho, diversos pastores morreram por Covid, né? Gente que abriram suas comunidades e foram acometidos pela enfermidade e chegaram à morte. Então, um fato lamentável que esse vírus ele está chegando também nas igrejas que estão buscando esses encontros, e isso tem sido um foco de problemas. E o jornalista, que é um jornalista cristão, ele pede oração pelas famílias, né? Isso traz um grande vazio no coração das pessoas, de alguma maneira, sobretudo nessas igrejas, né, que perdem suas lideranças. Pedir a Deus que orem por essas vidas, por esses pastores, que são diversos pastores, né? Vamos orar por esses irmãos todos, por essas lideranças, para que haja sabedoria, né? A vontade é muito grande mesmo, a gente compreende que às vezes o sentido de muitas pessoas ou de grupos é realmente estar junto, e às vezes acaba tomando uma decisão aqui ou ali, e isso pode ser muito arriscado. E tudo que a gente precisa é de sabedoria, de prudência, e Deus cuide de nós, nos sustente. Mas está aberto ainda para mais algum pedido. Tony? Miriam? Nós temos alguns pedidos, né, que nós temos orado no grupo de oração, e
praticamente são esses daqui, mas nós queremos colocar também a vida do Ebinho, né? Do Ebinho, da Cris, da família do Pedro, que ainda estão se recuperando, né? Principalmente o Pedro, e a Cris também está ainda sob tensão, né? E, então, esses os pedidos que a gente gostaria de relembrar. Obrigado por todos aqueles que têm orado pela Alana. Ela está sempre dando notícias do trabalho lá. Ela tem tido a oportunidade de conversar com muitos adolescentes em situação difícil lá, de orientar sobre coisas básicas que às vezes dentro da cultura deles as famílias acabam não conversando, né? Coisas muito básicas dos ciclos das meninas e tudo mais, e crises e tantas outras coisas. E eu queria que a gente estivesse cobrindo ela, porque não só falando dessas questões, mas do amor de Deus, a gente sabe que é importante ter essa parte de oração, né? Bom, irmãos, vamos orar, então. Eu queria que a Milena, ela está aqui. Vamos orar junto. Pai querido, eu quero agradecer por estarmos juntos. Agradecer por este tempo de louvor que emocionou tanto ao meu coração e a de tantos outros irmãos. Há tanto tempo não louvávamos juntos, vendo os rostos, e isso foi um motivo de muita alegria, encheu meu coração de gratidão. E se fez isso com o meu, imagine com o seu coração, Jesus. Obrigada por essa oportunidade, pelos irmãos que se envolveram, trabalharam para alegrar os nossos corações nesse sábado. Quero te pedir, Senhor, também, para que o Senhor esteja com a pessoa que vai dar a palavra, o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor mande o seu recado através dessa pessoa, para que a gente possa estar mais perto de Ti, Senhor. Quero te agradecer pelas vidas que estão sendo salvas e retomadas de pessoas que estavam doentes, como o Pinha, que melhorou, o Jacó, a Angelina, o Edmar. Senhor, muito obrigada, porque essas pessoas estão respondendo bem ao tratamento da Covid, Senhor, e estão fora de riscos. Mas existem tantas outras famílias que estão passando por um processo angustiante, como o da pastora Marlene, Senhor, que está num quadro tão delicado, Senhor. Ajude os médicos, seja o médico dos médicos, neste caso e tantos outros. Conforte os corações, Senhor, das pessoas que estão junto. Dê sabedoria, Senhor, para aqueles que precisam voltar às suas rotinas, Senhor. Tantas pessoas precisando voltar ao trabalho, nos ajude a ter os cuidados necessários. E aqueles, Senhor, serviços que ainda estão fechados, como igrejas, escolas, lazeres, que o Senhor realmente mostre o tempo oportuno para que se abra, Senhor, porque a gente tem muita vontade de retomar as nossas vidas, voltar a fazer as nossas coisas, mas a gente precisa priorizar a segurança e a saúde daqueles que amamos, Senhor. Então, nos dê sabedoria, Senhor, para dar os próximos passos, Senhor. Quero te pedir também pela família da Cris, Senhor, pelo Pedro, pelo Weber. Senhor, abençoa que eles estão também neste tratamento da Covid. Traz a sua recuperação, Senhor, para eles. Queremos te pedir também, Senhor, por aquelas famílias que foram vítimas do incêndio, Senhor. Ó Deus, como deve ser difícil você ver tudo que você conquistou virar cinzas, virar fruto de uma queimada, Senhor, e você não ter recursos, e ainda mais numa época como essa, onde o trabalho está sendo tão difícil, e você reconstruir tudo é mais difícil ainda, Senhor, mas obrigada pelos recursos que essas pessoas têm recebido até aqui, obrigada pelo abrigo que elas têm conseguido, mas nós queremos dar mais, Senhor.
Nós queremos sinalizar o teu reino de alguma maneira, Senhor. Então, nos ajude, enquanto igreja, Jesus, a fazer o melhor para estas famílias, Senhor. Quero te pedir também pela saúde do Salvador, Senhor, que o Senhor venha continuar cuidando da vida dele, Senhor. O Senhor conhece as fragilidades do corpo dele, mas, Senhor, venha cuidar deste teu filho, assim como do pastor Ezequiel também, que não estava bem durante essa semana, Senhor, venha restaurar a saúde neles e, Senhor, em nós também, que nós possamos estar com os nossos corpos fortificados, Senhor, para que a gente consiga fazer as nossas atividades. Senhor, quero te pedir também pelas crianças da nossa igreja, Senhor, que elas venham a ser supridas de alguma forma, Senhor, dessa ausência do contato de uns com os outros. Quero te pedir pela família da Ivani, Senhor, pelo quarteto, Senhor, que por vezes a gente nem sempre consegue acompanhá-los de perto, mas o Senhor consegue, Senhor, dada a tua força, Senhor, que o Senhor continue a se mostrar naquela família de um modo muito especial, como o Senhor tem feito até aqui. Cuida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, Senhor, que eles possam usar este tempo também para terem novas experiências contigo e que quando eles possam vir a se lembrar desse período de quarentena, eles possam lembrar, Senhor, do que o Senhor fez, de coisas que foram importantes na vida dele, que o Senhor tratou durante este tempo. Cuida deste culto, Senhor, que vai ser feito, está sendo feito tudo para engrandecer o seu nome. Dá-nos abertura, Senhor, para aquilo que vai ser falado, para que a gente possa ter entendimento sobre aquilo que o nosso irmão vai falar. Obrigada porque nós temos uns aos outros. Obrigada porque apesar de não estarmos juntos fisicamente, o Senhor tem nos levado a ter estratégias para nos mantermos juntos, mesmo que virtualmente. Obrigada pela reunião de mulheres, obrigada pela reunião dos homens, que começou também. Isso tem feito tanta diferença, Senhor. O Senhor venha continuar a trabalhar nos nossos corações, neste tempo em que nós estamos distantes e ao mesmo tempo próximos. Amém, Senhor. Amém. Louvemos. Deixa eu só fazer um comentário antes, irmãos. Nessa semana, fizemos um esforço, os irmãos, o Guilherme, o William, a Luciana, o Hamilton, o Wellington, o Anderson, nosso querido, e a Rebeca se envolveram na produção desses 2 vídeos e áudios que vocês ouviram. Foi uma experiência para nós e a gente pretende fazer nas próximas semanas mais músicas. Então, fica aí o nosso agradecimento ao envolvimento de todos os irmãos, a paciência, as muitas idas e vindas, as muitas horas trabalhadas na edição. Tudo isso produziu um fruto bem interessante, bem gostoso de ouvir. Eu tenho certeza que todos gostaram. Nós conseguimos, então, nessa semana, produzir 2 músicas. E vamos depois nos reunir novamente com os músicos e entender como serão as próximas semanas. Mas, de antemão, um abraço a todos que se envolveram, enfrentaram as inseguranças, enfrentaram os desencontros, e aí nós temos aí um fruto bem bonito apresentado, graças a Deus. Obrigado a todos, um beijo a todos. Nós vamos louvar agora do jeito tradicional. Eu queria mais uma voz, mais e um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ver. Em
amor me é o meu Deus, meu Senhor, minha vida para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida para o teu louvor. Tu és um altar, aquele que cantam com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que amou-me é o meu Deus, meu Senhor, minha vida para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida para o teu louvor. Eu queria compartilhar com vocês hoje um texto que me veio à mente, principalmente por causa de uma música. Eu gosto muito do coral do Tabernáculo Brooklyn, e às vezes eu quero ouvir alguma coisa assim, enquanto lavo a louça, né? Aí eu coloquei essa música, e assim, é uma música, eu tenho uma música que é a primeira que aparece para mim no YouTube, que é o Salmo 34. Uma música que a gente ainda não cantou, mas eu resolvi fazer uma versão para ela, e depois eu vou tentar que a gente cante. Mas ela me chamou a atenção e me deu o interesse de conversar com vocês sobre o Salmo 34 hoje. Para quem não lembra bem, a gente canta já esse salmo em algumas versões, né? Quem não lembra daquele? O seu anjo se acampa ao meu redor, Salmo 34. Quem não lembra do em todo tempo eu louvarei o Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Então, é um dos textos mais bonitos, né, para ser cantados. Ele é um salmo que é um acróstico, né? A gente não tem acesso a isso no original, a gente não entende o hebraico, com exceção do Harold, né? Mas é um texto poético e muito bonito. E eu quero compartilhar com vocês. Esse texto, ele tem uma estrutura. Primeiro, ele fala da experiência pessoal do salmista. Eu sou daqueles que gostam de acreditar que foi o Davi mesmo que escreveu. O Davi teve uma experiência e fala dessa experiência. A partir dessa experiência, ele começa o salmo dele. A experiência está relatada em 1 Samuel, no capítulo 21, nos últimos versículos de 10 a 15. O Davi estava sendo perseguido por Saul. O Saul ficou muito bravo porque ele percebeu que o povo gamou, né, no Davi. As mulheres cantavam. Saul matou seus milhares, mas Davi matou 10 milhares, ou seja, Davi é muito melhor que Saul. Isso gerou um ciúmes doentio no Saul, e o Saul começou a persegui-lo, até que Davi se despede de Jonatas e vai para a terra dos filisteus. Chegando lá, ele encontra o rei chamado Aquis, ou Abimeleque, né, como está no título do Salmo. E o rei até que estava ouvindo ele, mas de repente alguém chega e fala: peraí, esse cara não é aquele que as mulheres estavam cantando, que Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Aí Davi percebeu que a coisa ficou... que a barra sujou para ele, né? Na nossa linguagem aqui de malandro. A Bíblia diz que Davi teve muito medo. Muito medo.
E aí ele teve uma estratégia. Ele começou a babar, começou a arranhar as portas e se fingiu de louco. Aí o rei falou, já não me basta tanto louco, aqui me trouxeram mais um louco. E com essa Davi escapou. E aí, não sei se quanto tempo depois, mas ele escreve esse salmo baseado nessa experiência. E ele começa dizendo assim, eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Eu aprendo com esse primeiro verso que o encontro com Deus que Davi teve, que outras pessoas tiveram, que os santos têm, eles provocam uma mudança definitiva na vida da pessoa. É uma experiência que você para pensar, agora é dia e noite, é contínuo. Eu vou louvar a Deus agora em todo o tempo. Não é uma questão que, agora, Deus foi bom comigo agora, eu percebi uma bênção, eu louvo. Deus não foi bom, eu não louvo. É uma mudança de posição, né? É uma situação em que você muda de status. Tem uma música do Logos, né? O Weber é um dos nossos amigos que gostam do Logos, da nossa música dos anos 80 lá, e o Logos cantava assim, um finalzinho de um trecho do Quem Tem Posto a Mão na Arada, assim, quem tem serviço e profissão. A pessoa que tem um encontro com Deus, ela já sabe o que tem para o resto da vida. O tempo todo ele tem conteúdo para a vida. Não é uma coisa que hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. Hoje eu sou dentista, amanhã não sei o que eu vou ser. Não, a gente pode fazer o que aparecer, mas serviço, profissão, sentido de missão, a gente ganhou para o resto da vida e ia para todo o tempo, é de manhã, é de noite. É uma mudança significativa, trata-se de estar em Cristo. É uma coisa que preenche a vida como um todo. Porque ele faz em todo o tempo, continuamente. Lembrando muito o culto do Antigo Testamento, que tinha sacrifício de manhã, de tarde, e aquele incenso não parava de subir diante de Deus em adoração. É um sinal do que acontece quando a gente tem um encontro, uma experiência definitiva, uma experiência com Deus de livramento e de salvação. Ele continua no verso 2, fala assim, a minha alma se gloriará no Senhor. Outra coisa que eu aprendo é que o encontro com Deus, ele muda o eixo da satisfação. Eu passo a me alegrar, não mais em mim mesmo, mas no Senhor. A minha alma se gloria no Senhor. É como se a gente perdesse a necessidade de receber elogios, que é uma coisa tão comum a nós, né? É tão próprio do ser humano. A gente vai olhar um álbum de fotografia, a gente quer saber se a gente está ali naquele álbum, né? A gente tem sempre um olho voltado para nós mesmos, o que as pessoas estão achando da gente. Eu lembro até que eu pedi oração, né, há pouco tempo atrás, que eu estava com a pressão alta, E a minha oração é, irmãos, eu preciso parar de querer agradar as outras pessoas. Porque muito do meu estresse é querer agradar o mundo, é querer agradar meus chefes, né, as pessoas que trabalham comigo. Essa carência de elogio, essa carência de desempenho. Mas o fato é que aquele que tem uma experiência com Deus, essa experiência definitiva, essa pessoa, ela se alegra a partir de então no Senhor. Ela muda o foco, o eixo de onde ela se satisfaz. Né? Eu coloquei aqui, nós deixamos de ser egocêntricos. É óbvio que isso é um processo, né? Como eu falei, eu pedi oração, então, será que isso aconteceu comigo? Não aconteceu? Em parte aconteceu já muito. Já, se eu peço oração hoje, já é fruto da consciência que Deus está me dando. Então, para. A sua alegria, se você se gloria no Senhor, se não se gloria que o teu chefe te elogie, ou que você mesmo se autoelogie. Mas isso já é um processo que Deus está fazendo em mim.
né? E é um processo que acontece com o adorador. Ele começa a dizer, eu me alegro no Senhor. Eu até anotei aqui. A nossa alegria, ela passa a ser a alegria que Jesus tem. Ser triste é uma escolha errada. Porque nós podemos nos alegrar com aquilo que alegra a Jesus. Se Jesus está alegre, eu também estarei alegre. Se eu disser como só isso, a minha alma se gloria no Senhor. Se o Senhor está feliz, se o Senhor está alegre com o que está realizando, eu também vou me alegrar. Eu já não tenho mais espaço para a tristeza. Sabemos que não se trata de um privilégio exclusivo, né? De alguns, de gente especial, porque ele fala assim, ó, os aflitos, os humildes, os mansos, o ouvirão e se alegrarão. Essa é uma experiência disponível, sobretudo aos humildes. A experiência de mudar de lugar de espaço, de posição, de eixo para a vida. É uma coisa para a gente humilde. E aí o Salmo cai no versículo 3, no que eu considero o centro do Salmo, né? O versículo central do Salmo. Engrandecei ao Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. E o que o meu coração ardeu com esse salmo, porque eu acho que é parte do sentimento que nós temos hoje. Quem não estava com vontade de ouvir as vozes de outras pessoas no louvor, de mais gente, né? Então a gente até experimentou colocar mais pessoas cantando, porque é prazeroso para a gente quando a gente está cantando e está ouvindo o nosso irmão, canta comigo, engrandeça o Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome, né? A experiência com Deus gera uma gratidão e um louvor que extravasa, que é contagiante. A gente não quer fazer isso sozinho, até faz, né? A gente tem o nosso momento com Deus, a gente canta para Deus, a gente ora, a gente diz, ó Deus, que legal que o Senhor fez. Mas a gente que gosta até de convencer o compartilhar até os remédios que a gente toma com o outro, a gente quer compartilhar tudo na vida, a gente quer, esse médico é bom, a gente fala, indica para o outro, tudo que é bom a gente quer compartilhar. Melhor ainda é compartilhar o Deus que nós temos. Por isso que é gostoso abrir a tela aqui, hoje eu fiz questão de ficar aqui no computador e não no celular, porque eu quero ver rostos. Menos hoje aqui, ó, estou contando uns 7 rostos, mas porque a gente quer estar junto, a gente quer fazer uma expressão diante de Deus comunitária. E esse salmo me chama a atenção para esse momento que nós vivemos. Nós temos limitações, sim, de estarmos juntos, mas o adorador, ele privilegia os momentos de ajuntamento, as oportunidades de ajuntamento, porque ele está cheio de gratidão. Ele quer fazer isso na companhia de outras pessoas. Ele quer compartilhar, ele anseia por compartilhar o que está no seu coração. Versículo 4. Oh, o salmo é grande, então vou ter que dar uma corrida. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Qual que é a tua experiência na busca do Senhor? É bonito a gente ler aqui do salmista que ele respondeu, mas eu vou confessar que eu já tive fases em que eu buscava a Deus e parece que ele não me respondia. Tive uma crise de fé quando a minha irmã morreu, a Márcia, e meu pai me perguntou se eu tinha uma experiência com Deus. Ele percebia a minha crise, difícil de passar, e ele falou, tem uma experiência com Deus? Aquela pergunta até me irritou, né? Como? Por que está me perguntando isso? Mas isso me leva a pensar hoje de quantas experiências nós precisamos. Quando que a gente vai poder dizer, busquei ao Senhor e Ele me ouviu?
Se hoje eu estou com dor de cabeça, eu oro, a dor de cabeça não passa, então eu já não posso mais dizer, eu busquei o Senhor, Ele me ouviu. Até quando Deus vai precisar provar para a gente o seu amor leal? O salmista, ele falou, eu busquei o Senhor e Ele me respondeu. Eu tenho de impressão de que de uma experiência única, se não única, mas marcante, a gente pode mudar o nosso relacionamento com Deus de forma definitiva. O Deus que me ouve uma vez é um Deus que me ouve sempre. Ele continua, ele livrou-me de todos os meus temores. Eu vou pular para o versículo 6, ele fala assim, clamou este pobre. Que bom que ele sabe que não era, que não se tratava de, porque ele era uma pessoa privilegiada, que tinha honras e méritos diante de Deus, e Deus o ouviu porque ele tem pedigree espiritual. E o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Me parece meio exagerada essa história de todas as suas angústias. Mas é só uma primeira impressão que eu tenho. Hoje eu tive uma outra visão. Parece que todas as nossas angústias estão juntas. Quando o Senhor nos livra de uma angústia, Ele nos livra de todas. Os nossos anseios, nossos desejos são muitos, mas na verdade eles são um só. Se nós temos uma experiência com Deus forte e marcante o suficiente, nós podemos dizer, eu não tenho mais angústia. Eu não tenho problemas separados que me perturbam e que me adoecem. É um mistério. Num só ato de Deus, Ele me salva de todas as minhas angústias. Eu não sei como isso cala no coração de vocês. Mas a gente tem essa ideia de que não, quando Deus me der aqui, isso que eu desejo, aí sim vai estar tudo bem. E aí se recebe, continua não. Um outro desejo aparece. Ah, não, quando Deus resolver essa minha enfermidade, hoje, nesse dia, com a leitura que eu fiz hoje desse texto, eu percebi uma coisa. Quando Deus nos cura, Ele nos cura de todas as angústias. Ah, mas e essa que eu sinto? Não sei responder. O salmista continua com várias dicas. Ele fala assim, ó, olhem para ele, olhai para ele. Ele me lembra com essa sugestão, com esse conselho, as disciplinas de contemplação. Quando que a gente olha para Deus? Quando oramos? Quando a gente coloca um óculos para enxergar a Deus no cotidiano? Quantos colocaram esse óculos para enxergar a Deus nas coisas pequenas? Tem aquela música do Tiago Brulha, que eu gosto bastante, a gente até canta na igreja, né? Na folha que cai, na flor que brota, Deus está, eu sei, Deus está. Um olhar contemplativo é esse olhar que começa a olhar, olha para uma criança, como a gente, naquela canção que a gente cantou, que eu cantei, né? No espanto da vida. Quando você olha para uma criança e fica, meu Deus, que
Que delícia que é pegar uma criança no colo. Você fala, Deus está nisso. Ou você come uma coisa gostosa, né? Sua esposa, alguém fez, você vai num restaurante. Sabe que a gente é capaz de ver Deus nisso? Na criação, nos atos de amor. Quando você olha uma família unida, olhem e veja Deus, olhem para Ele. A outra dica que o salmista dá é provem, né? Ele fala provai e vejam que o Senhor é bom. Quando ele fala em provar, ele fala que a gente tem que ter expectativas em relação a Deus. Espere alguma coisa dele e experimente. Então Deus está dizendo que Deus, ele é experimentável, ele mexe com os nossos sentidos, a gente pode ter uma experiência sensível com Deus. A gente pode ser tocado por Deus, a gente pode sentir um vento, a gente pode sentir um cheiro, não sei qual que é a tua experiência com Deus. E aí eu chamo a atenção da importância da experiência comunitária. É óbvio que a gente pode ter isso numa dimensão individual, mas a gente estava estudando 1 Pedro hoje, e como Deus pode se manifestar no coletivo, na igreja, porque ele tem dons. Para uns ele deu o dom de falar, para o outro ele deu o dom de cantar, para o outro de administrar, para o outro de sorrir, para o outro o de contar piada, de alegrar, para o outro de abraçar, para o outro de ser acolhedor. Na experiência comunitária, a gente pode receber o abraço de Deus, a gente pode sentir e provar que o Senhor é bom. Na semana nós tivemos a riqueza de um encontro de homens, né, de oração, e eu pude compartilhar um pouco da minha dificuldade em casa, e o Tom depois me mandou uma mensagem, olha, aquilo confortou o meu coração. Deus se manifestou para mim, para a Marcela. O meu incentivo em ler esse salmo é que as pessoas não desprezem o poder do ajuntamento dos filhos de Deus. No ajuntamento, a gente pode experimentar Deus, provar de Deus. E ver o quanto Ele é bom. Pode ser no individual, sim, a gente tem que ter essa experiência individual, mas o salmista fala, olha, engrandecei o Senhor comigo, vamos juntos exaltar o nome do Senhor. Ele ainda fala, refugie-se nele. Tem um verso que ele fala assim, que as pessoas que, eu acho que é o verso, vou procurar aqui. Bem-aventurado o homem que nele confia. Não era bem esse, é um que fala... Um que fala que nele se refugia. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. A gente, principalmente os homens, querem levar a algumas situações como verdadeiros heróis, né? Vou dizer que não adianta ir de peito aberto para todas as guerras. Há momentos de se esconder em Deus, se refugiar em Deus, de se abrigar em Deus. Há heroísmos kamikazes, né? A gente querer ser o cara, mas que revela o nosso desconhecimento de Deus. A nossa falta de confiança em Deus. Porque tem hora que é para se esconder, tem hora que é para se refugiar. O próprio Davi, mesmo sendo ungido por Deus, passou anos fugindo de Saul. Tentou lá no meio dos filisteus, não deu certo, foi para a caverna. Tem hora que é de se refugiar em Deus e não partir para o enfrentamento, para a guerra, para o peito aberto. O salmista continua
temei ao Senhor. E aí ele vai dando várias formas. Eu vou ensinar para vocês o que é temer a Deus. Temer ao Senhor é guardar a língua do mal. Eu não sei que parte disso que a gente ainda não entendeu, porque se tem uma coisa que a gente gosta, né? É de ceder a falar mal. Confessando aqui a minha fraqueza, como a gente é propício a falar mal. Isso é para a gente lembrar, estou citando, confessando o meu pecado, e se alguém quiser conversar comigo, para lembrar que temer a Deus é guardar a língua do mal. Acho que isso é uma das coisas que mais nos lembra da nossa carnalidade, que a gente se sente tão justificado, né? Puxa, vamos cara que não transa, que não fuma, que não bebe, que vai na igreja, que vai no sábado, que no sábado se junta para fazer Zoom com os irmãos. Mas acho que a nossa língua é aquela que fala assim, você é pecador mesmo, né? Temer a Deus é guardar-se a língua do mal. É apartar-se do mal, é fazer o bem. Temer o bem é ajudar a comunidade aí do Rodoanel. Isso é temor ao Senhor. É trabalhar com dedicação no seu emprego. Isso é temor a Deus. Isso é fazer o bem. É lavar a louça, é arrumar a casa, é ligar para os amigos. Isso é temer a Deus. Porque isso é fazer o bem. É procurar a paz e segui-la. Ao invés de estar sempre se posicionando nas redes sociais, temor ao Senhor é também, às vezes, desligar um pouco o Facebook. É deixar de se pronunciar, é respeitar a opinião do outro, é considerar o outro superior, é morrer com Cristo e pacificar. Isso é temer a Deus. Junto com esses conselhos, tem promessas que o salmista está colocando. Aqueles que contemplam o Senhor serão iluminados. Isso me lembra aquela passagem de 2 Coríntios 3:18, né? Que fala que a gente contempla... Eu vou buscar lá para não falar errado o verso. Segunda Coríntios. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A ideia é como que a gente olha para a glória de Jesus e começamos a ser transformados e a glória de Jesus começa a se refletir em nossos rostos. Olhem para ele e vocês serão iluminados. É a versão positiva do Salmo 115 que fala assim, ó, com relação aos ídolos, vocês ficam olhando para os ídolos e vão ficando igual a eles. Tornam-se semelhantes a eles os que o fazem e o adoram. E o problema é que a gente escolhe coisas para idolatrar e começa a ficar igual. Existe idolatria até entre o meio evangélico, né? A gente começa
igual aquele ou aquele outro. Se a gente olhar para Jesus, a gente vai ficar igual a Jesus. Os nossos rostos vão ficar radiantes. Um versículo fala assim, que nós não nos envergonharemos. O outro fala, os rostos ficarão radiantes, iluminados. Na ideia de que haverá brilho sobre os nossos rostos, não haverá mais vergonha sobre nós. Teremos companhia de anjos, os anjos do Senhor acampam ao seu redor dos que o temem. A eles não falta nada. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Mantenha-se o seu coração quebrantado. O Salmo nos deixa claro que é o humilde, que é livre dos seus temores. E é o quebrantado que o Senhor está perto. E a gente estava estudando hoje no nosso estudo das 4 horas, né? Qual que é o papel do sofrimento? Ele é necessário sempre? Eu não sei em relação se esse sofrimento é necessário sempre, mas o quebrantamento é uma forma da gente estar perto de Deus. Então, quebrante-se com o que quebranta o coração de Jesus. Quebrante-se com a sua própria rebeldia. Quebrante-se com esse teu jeito, essa coisa que a gente falou de eu tenho que reconhecer que eu ainda gosto de falar mal das pessoas. Quebrante-se por isso. Não acha que porque é normal, o normal tá certo. A nossa carnalidade se expressa no nosso normal. Isso é oportunidade para a gente se quebrantar. Para a gente dizer sempre, miserável homem que sou, Deus, quando o Senhor vai me livrar desse corpo mortal? Não se acostume com a rebeldia que existe em nós. Não se justifique por isso. Porque todo mundo tem, porque todo mundo é assim. Não sou Jesus, não sou santo. Quebrante-se. Quebranta o coração de Jesus. Quando a gente vê os nossos filhos fazendo coisas erradas, assim, vê a fraqueza deles, nós, como pais, nos sofremos com isso. A gente sabe que eles vão melhorar, eles vão evoluir, mas isso traz sofrimento para a gente. Quebrante-se com que quebranta o coração de Jesus. Da mesma forma como alegre-se com que alegra o coração de Jesus, quebrante-se com que quebranta o coração dele. Para encerrar, eu queria dar a minha ênfase. Construa um memorial de fé na sua vida. Como eu falei, quantas experiências a gente vai precisar ter para dizer, eu busquei o Senhor me ouviu. Até quando a gente vai continuar dizendo, não sei se o Senhor me ouve. Até quando ele vai ter que provar que nos ama? Será que não tem na sua história situações que você pode fazer salvos pro resto da vida? Olha, eu busquei o Senhor, ele me ouviu. Quando Deus interveio na sua história? Põe um quadro na tua casa, põe um anel no seu dedo, faz alguma coisa, faz um memorial para você nunca mais esquecer disso. Sai dessa instabilidade. Deus me ama, Deus não me ama. Lembre-se dos momentos que você teve medo. Que um dos temas do Salmo é medo, né?
O Senhor me livrou das minhas angústias, o Senhor me livrou dos meus medos. Tá, vamos lembrar, que medos que eu já tive? Eu ainda tenho? Eu passei? Eu superei? Faça memoriais de fé. Você sabe que Davi, ele ensina para mim uma coisa fantástica, porque a ideia de se fazer de louco foi dele. Só que ele depois, ele canta, Deus me livrou. Eu fiz a prova do vestibular e eu passei. Mas eu quero cantar pro resto da minha vida. Deus me deu uma vaga na faculdade que eu queria. Deus me deu uma vaga no concurso que eu queria. Deus me livrou dos meus vícios. Deus me tirou o medo da morte. Eu busquei o Senhor, Ele me ouviu. Escreve isso no teu coração para sempre. E cante. E convide outros a cantar com você. Engrandecei ao Senhor comigo. E todos a uma exaltemos o seu nome. Porque no ajuntamento, o Espírito de Deus se move entre nós. Deus se manifesta. A paz, a libertação, a cura, o perdão, a transformação. É este meu convite. Não perca oportunidades com a desculpa de pandemia. Viva os ajuntamentos que Deus tem para nós. Que Deus nos abençoe. Bom, irmãos, acho que a gente podia aproveitar nas nossas casas, antes do Elcio tocar uma canção, que ele está com o violão ali. O músico segurou o violão, quem está falando pede para cantar uma canção. Já que o Wellington falou do quanto a nossa vida deveria ser um salmo, e acho que um salmo de louvor e de amor ao nosso Deus, né? O Wellington estava pregando em cima desse texto e eu falei, meu Deus, quantas canções. Tem uma do Estênio, tem uma do Ademar, quantas canções. Mas talvez seja um convite do Wellington para que a gente tenha a nossa canção nesse salmo, né? E que a gente possa experimentar mais da bondade de Deus. Sim, teu amor me faz em pedaços, toma e torna noite, Senhor. Reino aos teus céus, para louvar-te, para adorar-te, sim, teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Senhor, não há forma de resistir. Me rendo ante teu trono, é assim que eu sou feliz. E quando venho a ti, Senhor, não há forma de resistir. Me rendo ante teu trono, é assim que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Se teu amor quebranta meu coração, me faz em pedaços, toma e torna noite, Senhor.
Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração. Feche os teus olhos, aproveite esse momento, converse com Jesus, né? Aproveita esse tempo aí de sossego, de pacificação. Se teu coração está angustiado, como ele falou no texto, que o Senhor possa livrar você de todas as angústias. E, por vezes, livrar das angústias não é necessariamente mudar as circunstâncias, mas é a gente experimentar a presença de Deus. A presença que acalma os nossos corações, que espanta o medo, porque a gente sente a presença do verdadeiro amor e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que nessa noite a gente consiga desfrutar e confiar no impressionante amor de Deus, no ousado amor de Deus, no amor de Deus que não falha, mesmo quando nós desconfiamos que ele falha. Né? Esse amor misericordioso, misterioso, ele decidiu nos amar e vai, como disse Jesus, ele nos amou os discípulos até o fim e vai nos amar até o fim. Pai, nós temos uma grande alegria na nossa vida, que é saber que podemos contar com o teu amor, contar com o teu ombro, contar com o teu ouvido, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve, o Senhor sempre nos ouve, a tua palavra diz isso. Obrigado, Senhor. Acalma os nossos corações, continua a nos ensinar que a nossa peregrinação ela é assim mesmo aqui, cheia de altos e baixos, mas com o Senhor nós podemos andar sobre as águas, nós podemos andar sobre os montes, com o Senhor nós podemos passar por dificuldades, mas sabendo que o Senhor é aquele que nos consola, nos conforta, que o Senhor sempre tira de alguma situação difícil a possibilidade de nos abençoar. O Senhor sempre encontra uma maneira de nos abençoar a partir de uma situação difícil. O Senhor é tremendo, Deus. O Senhor é tremendo. Que possa brotar no meu coração, no coração dos meus irmãos, salmos e salmos e salmos de louvor a Ti. Que nós possamos contar histórias das nossas caminhadas contigo. Que nós possamos contar histórias, não de calendário, mas de experiências, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco sempre. Que a transformação, a presença de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo seja formado em nós, para que o nosso Deus e Pai seja glorificado. Senhor, nós buscamos a Tua presença e agradecemos pelo Teu amor. Pai, nós Te louvamos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o imenso amor, a comunhão, profunda comunhão do Espírito que nos une e a consolação desse mesmo Espírito seja conosco, seja com a nossa cidade, seja com todos que estão aqui, com as pessoas que são até de outros países, Deus. Seja com toda a humanidade, Senhor. É o que nós desejamos, é o desejo da nossa pequena comunidade, mas sincero, de que a terra seja abençoada pelo Senhor, a criação, a humanidade seja abençoada, seja alcançada pelo sopro do Espírito, em nome de Jesus. Amém. E que a nossa semana seja na Tua presença, com salmos e cânticos, Senhor. Amém, Jesus. Amém, queridos.